Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ter aula de português e nós vamos aprender sobre o uso do E e do I e o uso do O e do U. Então todo mundo com o livro aberto na página 70, que a tia Dani vai explicar o que é para ser feito. Vocês vão observar aí, eu vou ler o iniciozinho da explicação. Ao falar, nem sempre pronunciamos as palavras da mesma forma como elas são escritas. Isso gera muitas dúvidas na hora de escrevê-las. Por isso, é preciso pensar para saber que letra devemos usar. Então, nem sempre o jeito que a gente fala é o mesmo jeito que a gente escreve. Então, tem as palavrinhas, geralmente as que são terminadas em E e I, e as que são terminadas em O e U, é que a gente confunde um pouco na hora de falar e na hora de escrever também. Então, tem aí, complete as palavras escrevendo as letras que faltam. Então, tem sorveteiro, menino, porque a gente está usando O ou U, então não pode ser menina, quadrado, dicionário, destino e triângulo. Então, vocês vão completar depois, não é agora, deixa a explicação primeiro acontecer. Vão completar com a letra que está faltando para que a palavra fique correta. Passando para a página 71, a gente tem aí a questão 2. Complete a escrita das palavras com E ou I e organize-as na tabela a seguir. Então, tem outras palavras aí abaixo. Se é E ou I, a gente tem que pensar o que pode colocar. Se dá, D. Então, tem outra aí. Quati, jabuti, pontue, bilhete, sorvete, fale, javali. Então, vamos colocar E ou I de acordo com o que for, para a palavra ficar correta, e depois colocá-las aqui no quadro abaixo. Ó. Tem dois quadrinhos aqui, palavras terminadas em E, palavras terminadas em I. Mas não é para fazer agora, tá, gente? Só presta atenção, depois qualquer coisa a gente tira dúvida e vai conversando. A questão 3 está aí. Você percebeu que os sons do E e do I, e do O e do U gostam de nos enganar? O uso dessas letras você tem que dominar. Complete os dizeres da imagem usando o E ou I, o O ou U. Então tem aí, coelhinho pensando. Não se engane, nem tudo é o que parece. Então, vai completar com as 4 letrinhas aí, de acordo com o que for correto, para essa frasezinha do coelhinho ficar correta. Aí a gente vira para a página 72, continuando. Gente, não esqueça de colocando data nas páginas, tá? Por favor. Questão 4. Complete as palavras. Então, se a gente está estudando E, I, O e U, então tem que prestar atenção aí nas 4 letras. Orquídea, eu vou ler rapidinho para vocês, que aí depois vocês vão ter que fazer a leitura pausadamente para entender e identificar qual letra que coloca. Orquídea, desafio, arrepiar, mexerica, cadeado, seringa, cemitério, siriema, confete, quase, desperdiçar e colibri. Então, aí, na maioria delas, eu uso sempre, são 2, tá? E ou I. Na 5, questão 5, leia as palavras que terminam com E ou I e preste atenção em como são pronunciadas. Qual é a sílaba forte de cada uma? Então, a gente vai, primeiro, completar as palavrinhas aí. São 6 palavras, com E ou I. E depois perceber qual que é a sílaba forte, qual que é a sílaba tônica delas. Aí está pedindo, marque com lápis e complete as palavras com E ou I. Então, vocês vão completar, tá aí, arte, verdade, noite, abacaxi, saci, lambari. Então, vai colocar a letra que for necessária para que a palavra fique certa, depois vai marcar ou circular qual que é a sílaba tônica de cada palavra dessas aí, tá? Embaixo, em cada uma delas, você conseguiu perceber uma relação entre a letra final e a sílaba forte? Então, explicando melhor.
elas vão ter ou é ou i no final. Então, tem alguma relação aí, alguma coisa que vai acontecer e vocês vão perceber que todas que têm a sílaba final, a última sílaba tônica, vão ser todas iguais, vai ter o mesmo final. Aí, depois que identificar essa sílaba tônica das palavras, circular ou grifar lá, vai completar esse quadro aí abaixo, que está assim. Normalmente, o E final tem o som de I. Vou dar um exemplo de uma palavra aqui, gente, para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se não tem ela em cima aí, porque senão... Não tem não. A palavra sorte. Sorte a gente se escreve com E no final. Sorte. Mas ninguém fala sorte. Quando a gente fala sorte, como se fosse o I. A gente escreve de um jeito e pronuncia de outro. Então, é para vocês observarem isso, que a pronúncia fica diferente quando o E está no final. Então, vamos lá de novo e ler aqui a frase. Normalmente, o E final tem som de I quando a última sílaba é fraca, como nas palavras. Aí vocês vão subir aqui nessas palavrinhas que vocês completaram acima. Vão escrever as 3 que terminam com E aqui, aqui e aqui. Aí embaixo tem outra frasezinha. Já nas palavras tarararã e tarararã, que está aqui em cima também, você percebe que a sílaba final é a forte. Então, a que for com sílaba forte, ou seja, sílaba tônica no final, vai ser palavra terminada em I. Que toda palavra terminada em I, ela é tônica na última sílaba, ela é forte na última sílaba. Exemplo dessas que estão aí mesmo, a gente pode perceber. Abacaxi. O xi que é a sílaba tônica. Outra, saci. É o si que é a sílaba tônica. Então, todas que são terminadas em i, a última sílaba é que é mais forte. Então, passando para 73, tem um textozinho aí. Leia o texto. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate do touro. O touro é valente, chifra a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Aí, letra A. Oralmente, então não precisa escrever em lugar nenhum, é só pensando e falando bem baixinho, pronunciando mesmo. Oralmente, separe em sílabas as palavras que finalizam cada verso. Então, vamos identificar quais são elas. Aqui, ó, cada verso. Domingo, cachimbo, ouro, touro, valente, gente, fraco, buraco, fundo e mundo. Então, a última de cada frase dessas aí. A gente vai mentalizar e separar ela em sílaba. Vamos pensar a primeira comigo. Ó. Domingo. Só mentalmente. Cachimbo. Aí cada um depois pronuncia e vai pensar. Depois, vai pintar. Mas eu vou pedir para vocês não pintarem, porque se errar, depois não tem como desmanchar. Faça um círculo na palavra, na palavra ou na sílaba que for pedido aí. Pinte na parlenda a sílaba forte de cada palavra. Então, pega o lápis de escrever, não usa de cor, e vai fazer um círculo ou grifar mesmo qual que é a sílaba forte de cada uma dessas palavras aí que eu falei. Essas últimas aí de cada frase. De novo, domingo, cachimbo, ouro, touro, valente, gente, fraco, buraco, fundo e mundo. Então, grifar ou circular a sílaba forte, a sílaba tônica de cada uma delas. Depois, na letra B, sublinhe em cada verso as palavras com mais de uma sílaba que terminem com O. Então, voltando lá em cima. Todas as palavras do versinho todo, todas as palavras que tem mais de uma sílaba, deixa eu ver, que termine em O. Então, todas elas vocês vão sublinhar, grifar embaixo. Aí depois continua com essa atividade mesmo. Primeiro grifa lá todas com mais de uma sílaba que termina em O. Depois, é possível concluir, então,
que quando a sílaba final for pronunciada de modo mais ou forte ou fraco, que vai ser a palavra que vocês vão usar. A letra O tem som de... Vocês vão colocar uma outra letrinha também aí. Vai demonstrar que quando essa sílaba forte ou fraca for o O, tem som de uma outra letra que eu não posso falar aqui, senão vou estar dando resposta, né? E a letra C está falando aí. E as palavras bambu e urubu? Por que elas terminam em U? Então, isso aí a gente pode depois, na hora de tirar as dúvidas e comentar sobre as atividades, a gente comenta um pouquinho, mas todo mundo tem que pensar primeiro um pouquinho. Por que que as palavras bambu e urubu terminam em U? Então, depois a gente vai chegar a essa conclusão juntos. Questão 7. Na parlenda, que palavras terminam com e parecem ter o som de I no final? Identifique essas palavras. Então, a gente vai lá em cima de novo. Palavras que terminam com E, vocês vão identificá-las aí em cima. E tem o som de I. Eu vou dar o exemplo da primeira, tá, gente? Hoje. A gente fala hoje? Não, a gente fala hoje. Quando a gente escreve com E. Hoje. Mas quando a gente fala hoje, como se fosse o I no final. Então, além do hoje, vocês vão identificar mais 6, que está falando aqui, são 7. Já tem uma dica que são 7 palavras. Então, vocês vão identificar as outras 6 e escrever aqui embaixo todas as 7 palavrinhas que encontrarem lá em cima, tá? Então, por hoje é isso. Vocês vão colocar a data em todas as páginas, não esqueçam. E a gente vai abrir agora o nosso áudio e o nosso vídeo para tirar as dúvidas.